e fala sobre o volante Alan. Negociação bem encaminhada com o Flamengo. Quero te explicar tudo daqui a pouquinho. Bora falar também sobre Felipe Luiz, que tomou uma decisão sobre o seu futuro. Para completar, Jorge Jesus volta a ser cotado a treinar a seleção brasileira. Tem ainda o fim de um privilégio para Corinthians e Flamengo na Libra. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado. São 500%. Vem brincar comigo também na Win, super simples. Só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Sempre lembrando, casa de apostas é só para maiores de 18 anos de idade. Jogue sempre com responsabilidade. Bora falar agora a respeito de uma novidade que envolve a Libra, mais especificamente com situação envolvendo Corinthians e Flamengo. A Libra está tentando angariar participantes do outro grupo, Forte Futebol. E uma das últimas mexidas feitas pela Libra, em reunião nessa terça-feira, foi de tirar algo que seria um privilégio para Flamengo e Corinthians. Você sabe que Flamengo e Corinthians têm um mínimo garantido, né? Cada nova edição de campeonato, por mais que as coisas não funcionem bem, eles partem sempre de um valor bem maior do que os demais. Para 2025, primeiro ano em que a Libra ou a Liga vai estar em vigência, eles manteriam essa garantia. Mas a Libra acabou aceitando estender essa participação ou essa situação positiva para todos os integrantes da Série A do Brasileiro em 2025. Vai se usar o padrão de 2023. Então, se a Libra não for capaz de gerar mais receitas para os participantes do Brasileiro de 2025, o mínimo garantido vai equivaler ao valor recebido em 2023. É uma forma que os clubes encontraram para dizer que Corinthians e Flamengo não são tão beneficiados. Só tem um detalhezinho importante. É praticamente inviável, impossível, impensável que em 2025, com um aporte de muitos bilhões de reais vindos do exterior e sem a Globo na parada, a gente não tenha mais receitas do que em 2023. Então essa novidade que está sendo alardeada por aí é só para inglês ver. Vamos ver como é que os outros clubes recebem essa informação. Quero falar agora sobre Jorge Jesus, que passa a ser o novo alvo da seleção brasileira, mais especificamente da CBF, se não houver acordo com Carlo Ancelotti. Ao que parece, o italiano vai de fato cumprir o último ano de contrato com o Real Madrid. Ele havia deixado claro nas tratativas com a seleção que só toparia assumir o Brasil se fosse demitido no Real. Florentino Pérez, o atual presidente do Real Madrid, tem dado indícios de que vai fazer com que o Ancelotti cumpra seu último ano de contrato. Dessa maneira, a seleção passa a pensar num plano B e Jorge Jesus, que vive os últimos dias do seu contrato com o Fenerbahçe, já sinalizou de maneira positiva. O JJ tá louco para trocar o Fenerbahçe pela CBF. O time dele acaba de se classificar para a final da Copa da Turquia, venceu o Sivasspor por 3-0 depois de um empate em 0-0 no jogo da ida. No Campeonato Nacional, o time é o segundo colocado, tem 5 pontos a menos do que o Galatasaray, faltam 3 rodadas para o fim do torneio. Bora falar agora sobre Alan, informação exclusiva e super importante. Volante do Atlético Mineiro tem negociações encaminhadas com o Flamengo. O rubro-negro não vai admitir, o Atlético Mineiro muito menos, mas uma pessoa que faz parte das tratativas me disse o seguinte, abre aspas, o Alan deve fechar no Flamengo, está tudo bem encaminhado, fecha aspas. Perguntei para essa pessoa em que condições esse acordo entre Galo e Flamengo deve ser fechado. Algo na casa dos 10 milhões de euros foi a resposta que eu obtive. Importante contar que o Alan, que também interessa ao Palmeiras, já havia sinalizado aos dirigentes do Galo que pretende deixar o clube. Ele acha que o ciclo dele está encerrado. Foi um pedido de Jorge Sampaoli, com quem ele trabalhou no próprio Atlético Mineiro. O Flamengo vai ao mercado para tentar montar o melhor time da América do Sul. Já fechou com o Luiz Araújo, que vem do Atlanta United por 10 milhões de dólares. Já fechou com o Rossi, o goleiro que vivia os últimos meses do contrato com o Boca Juniors, e negocia também nesse momento com o River Plate a aquisição de Nicolás de la Cruz, meio atacante uruguaio de 25 anos de idade, também muito bom jogador. Até em cima dessa informação do Alan que eu acabei de trazer, queria completar com uma notícia vinda da Rádio Itatiaia. João Vitor Xavier, super bem informado sobre as coisas do Galo, contou que o Alan inclusive já colocou sua casa à venda lá em Minas Gerais. Ele mora em Lagoa Santa e contando com a transferência para o Flamengo, já colocou a casa à venda.
E você, o que pensa dessa história? Atleticano e torcedor do Flamengo, você que é palmeirense, como vê esse desfecho do Alan indo pro rubro-negro? A preferência do Atlético era de negociá-lo com o clube do exterior. O pessoal do Bertolucci, da Bertolucci Sports, a empresa de Juliano Bertolucci, maior empresário do país e representante do Alan, entende que o cenário para o futebol brasileiro seria interessante, especialmente para o Flamengo. É bomba por aí. Fala, Calazans. Eu já vou passar direto a bola pro Henrique André, porque dizem as más línguas que lá no Rio de Janeiro o Jorge Sampaoli chegou para o Bruno Spindel, o vice... É o diretor de futebol do Flamengo, na orelhinha dele falou assim, ó, necessita um refuerzo mais. Quem você quer, Sampaoli? O Alan do Atlético. E aí o Henrique André traz mais detalhes. Boa tarde, Fabrício, Romano, para quem está acompanhando nosso programa Rádio Esportes. É o seguinte, todo mundo falando, né? A Itatiaia já vem noticiando essa situação do Alan também, do interesse do Flamengo. Ontem, Romano, a gente trouxe uma informação importante também, que o Alan colocou a casa à venda no condomínio em Lagoa Santa. Tem matéria no itatiaia.com.br. E muito burburinho. Muita gente falando de 10 milhões, 13 milhões. O que a gente tem de concreto nesse momento, palavra do presidente Sérgio Batista Coelho. O Atlético não recebeu nenhuma proposta. Não há, neste momento, nenhuma proposta do Flamengo na mesa do Galo em relação ao Alan. O Alan que está lesionado, ainda não está fazendo nem a transição, ele que teve uma fratura por estresse na coluna. Então a informação é essa, o Atlético não tem nenhuma proposta pelo Alan. Então fica difícil, né, Romano, a gente até avançar em relação a isso, porque o clube ainda não recebeu, tá? E aí eu tentei arrancar do Sérgio ali, e se chegar essa proposta? O Sérgio falou, Henrique, não vou falar sobre isso, por quê? Pode ser uma coisa que não vai existir, né? Não tem nada de Flamengo, o Flamengo tá na dele. Então, Romano, de momento, agora 12h54, o Atlético não tem nenhuma proposta pelo Alan em sua mesa. E se forem 10 milhões mesmo de euros, balança bastante e seria um reforço para o Flamengo para a outra janela, a partir de 3 de julho, Romano. E aí ele poderia jogar a Copa do Brasil, porque ele não jogou pelo Atlético, estava lesionado nesse